Dando continuidade ao estudo da eletrostática e também da lei de Coulomb, nesta videoaula vamos falar sobre a superposição de força elétrica. Quando duas cargas exercem forças sobre uma terceira carga, a força total exercida sobre a terceira carga é dada pela soma vetorial das forças que as duas cargas exercem individualmente. Então, claro, aqui eu coloquei o exemplo de duas cargas, mas eu posso ter N cargas, como na figura mostrada aqui. Então, eu tenho Q1, Q2, Q3, Q4, Qn. Cada uma dessas cargas, ela exerce uma força que pode ser tanto de repulsão quanto de atração, aqui nessa carga que está representado por Q0. Além disso, cada uma tem uma direção, né? Então, aqui é indicado pelo vetor R. Então, R1, R2, 3, 4, até o Rn. Desta forma, a força resultante vai ser a soma vetorial de todas as forças. Por exemplo, a força que a carga 1 exerce na carga 0, mais a força que a carga 2 exerce na carga 0, mais a força que a carga 3 exerce na carga 0, e assim sucessivamente para as N cargas que estão aí nesse meu sistema. Claro que esse somatório eu posso escrever de uma forma, de uma outra forma, né? Então, aqui a força resultante vai ser o somatório de I igual a 1 até N, onde N é o número de cargas, da força que essa carga exerce sobre a carga 0. Sabendo que a lei de Coulomb é igual à constante eletrostática que multiplica o produto das cargas e é dividido pela distância entre elas ao quadrado, eu ainda posso escrever este somatório com essas informações. Então, somatório de I igual a 1 até N, constante eletrostática, vezes a carga 0, vezes a carga I, dividido pela distância da carga I ao quadrado, vezes o vetor unitário aqui, RI. Lembrando que nós estamos falando sobre uma grandeza vetorial, tá? Então, RI é a distância entre a carga de prova Q0 e uma outra carga QI. Neste caso, dizemos que a força resultante sobre Q0 deve-se a uma distribuição de cargas discretas. Ainda estamos considerando essas cargas pontiformes, né? Ou seja, com uma dimensão desprezível. E para exemplificar, eu trouxe esse exercício que tem 3 cargas pontiformes estão sobre o eixo X. Q1 está localizado na origem, Q2 está localizado em x igual a 2 metros e Q0 está numa posição x maior que 2 metros, ou seja, está depois de Q2, né? Determine a força elétrica total em Q0 devido a Q1 e Q2, se Q1 é igual a mais 25 nanocoulomb, Q2 igual a menos 10 nanocoulomb e Q0 igual a mais 20 nanocoulomb, sendo que X, a posição de Q0, é de 3,5 metros. Bom, aqui eu devo lembrá-los que esse Nzinho antes da unidade se refere a um prefixo do Sistema Internacional. Então, relembrando aqui os prefixos, o M, que é o mili, é igual a 10 na menos 3. O micro, a letra grega mi, né? Então, isso daqui é o micro,
significa 10 na menos 6, e o N, que é o nano, 10 na menos 6. Então, eu posso trocar esses prefixos pela potência de 10. Na verdade, aqui é 10 na menos 9. Então, 10 na menos 9. Posso trocar, como estava falando, N por 10 na menos 9. Então, vamos lá. Todas essas cargas, elas estão localizadas no eixo X. Então, vou desenhar aqui um eixo horizontal que vai desde a origem, então, a posição 0 até a posição 3,5. Então, eu vou colocar aqui posição inicial 0, vou colocar 2, 4. Então, 3,5 vai ser aqui, nesse ponto. Então, aqui na origem eu tenho Q1, aqui em 2 eu tenho o Q2, e aqui em 3,5 eu tenho o Q0, né? Lembrando que aqui é a posição em X, onde esses valores estão em metros. Bom, vamos representar aqui essas cargas. A carga 1 é uma carga positiva, a carga 2 é uma carga negativa, e a carga 0, Q0, é uma carga positiva. Então, pelo princípio de superposição aqui, nós sabemos que a força resultante aqui em Q0 vai ser a soma da força que a carga 1 exerce em 0 e a força que a carga 2 exerce em 0. Pois bem, carga 1 e a carga 0 são positivas. Logo, a força que 1 exerce em 0 é uma força de repulsão. Cargas de sinais iguais, elas se repelem, né? Então, tem uma força aqui que eu vou chamar de F01, força que a carga 1 exerce em 0, e ela é uma força de repulsão, ou seja, ela está indo no sentido positivo do eixo X. Logo, a força que a carga 2 exerce sobre a carga 0 é uma força de atração, porque Q2 e Q0 possuem cargas de sinais opostos, e sinais opostos se atraem. Então, vou colocar aqui uma força que eu vou chamar de força que a carga 2 exerce em 0. Vejam que eu já desenhei a força que a carga 2 exerce em 0 maior que a força que a carga 1 exerce em 0, porque notem que a distância entre a carga 2 e a carga 0 é menor que a distância que a carga 1 exerce sobre a carga 0. Como a nossa equação, né, eu vou escrever aqui, força é igual K, Q1, Q2, módulo, né, dividido pela distância ao quadrado. Se eu tenho aqui que a distância R é menor, significa então que eu tenho uma força maior, porque elas são inversamente proporcionais, né? Eu posso lembrar aqui que eu tenho meu versor R. Então, vamos lá. Determine a força elétrica total em Q0 devido a Q1 e Q2. Bom, já posso escrever aqui que a força resultante vai ser igual. Como eu
quero, aqui não está pedindo se é vetor ou se é intensidade, eu vou calcular o módulo dessa força. Mas também mostro como é que eu faço essa notação vetorial. Então, a força resultante vai ser igual força que 1 exerce em 0 é positiva, então F01, módulo da força que 1 exerce em 0. Aqui nós temos um sinal negativo, então menos o módulo que que a força 2 exerce em 0. Certo? Claro, né, pessoal? Aqui nós temos uma soma vetorial. Aqui eu só coloquei subtraindo porque nós já observamos aqui que a força 0,2 está no sentido negativo do eixo X. Então, por isso que ela vai ser uma força negativa. Bom, vamos calcular então esse módulo dessas forças. Vou colocar aqui no lado. Então, o módulo de F01 vai ser igual a constante K (8,99) vezes 10 na nona, que multiplica, aqui nós teremos Q0 e Q1, né? Então, aqui, Q1 é 25 nanocoulomb, então, vezes 10 na menos 9, vezes o Q0, que é 20, então, vezes 20, vezes 10 na menos 9. Como eu estou calculando o módulo, não vou aqui indicar o vetor unitário R, dividido pela distância da carga 1 até a carga 0. A distância da carga 1 até 0 é os 3,5. Então, 3,5, tudo está no sistema internacional. Esse daqui é o valor ao quadrado. E fazendo essa multiplicação e divisão, nós obtemos 3,67 vezes 10 na menos 7 newton. Da mesma forma, fazemos para a carga 2. Força que a carga 2 exerce em 0 vai ser a constante eletrostática, 8,99 vezes 10 na nona, vezes, agora nós temos Q2 vezes Q0. Q2 é menos 10 nanocoulomb. Só que notem que aqui eu tenho o valor em módulo, então não vou carregar o sinal negativo aqui da carga 2. Vezes o Q0, que é 20, vezes 10 na menos 9. Agora, a distância entre a carga 2 e a carga 0 vai ser 3,5 menos 2, 1,5. 1,5 ao quadrado. Fazendo a multiplicação e a divisão por esses valores, nós encontramos o valor de 7,99 vezes 10 na menos 7 também. Pois bem, lembrando que nós estamos calculando o módulo, porque se eu quero determinar aqui o vetor, essa força resultante aqui, ela está apenas no eixo X. Então, o meu vetor unitário aqui é apenas em I. Então, eu poderia representar aqui 3,67 vezes 10 na menos 7 newton
na direção I. E aqui eu sei que a força está na direção negativa do eixo X. Então, aqui poderia força resultante menos 7,99 vezes 10 na menos 7, a unidade newtons, I. Ok? Agora que eu tenho os módulos, eu posso vir aqui e substituir. De forma que essa força elétrica resultante aqui na carga zero vai ser 3,67. Vou colocar entre parênteses aqui, como 10 na menos 7 é comum para os dois, vou fazer aqui menos 7,99 vezes 10 na menos 7 newton. Realizando essa subtração, nós temos menos 4,32 vezes 10 na menos 7 newton. Como eu estou falando de módulo, né, eu vou tirar esse valor negativo daqui, porque em módulo, né, 4,32 vezes 10 na menos 7. Mas o meu vetor força resultante vai ser menos 4,32 vezes 10 na menos 7 newton na direção I. Certo? Então, aqui nós temos o vetor e o seu módulo. Então, é isso. Lembrando que as nossas aulas seguem pelo ambiente virtual e aqui no meu canal vocês têm a oportunidade de acompanhar as próximas videoaulas e exercícios relativos à nossa matéria. Para não perder nenhuma atualização, não esqueça de se inscrever neste canal e clicar no sininho para ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo. Espero que tenham gostado. Bons estudos!